Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 26 e hoje iremos falar um pouco sobre a ocupação humana e a interferência nos geossistemas. Vamos entender então como diferentes atividades humanas podem impactar cada um dos geossistemas e aí, por sua vez, interferir no sistema terrestre como um todo. Esse conteúdo ele vai estar disponível para vocês da página 23 até a página 25. Então é muito importante que todos façam uma leitura complementar nessas páginas, realizem as atividades que eu vou deixar no final da aula para vocês. E é claro que, se surgir qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, vocês podem falar comigo lá pelo Instagram, tá certo? Bem, o primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é uma pequena introdução falando de alguns conceitos importantes que nós vimos na aula anterior. O primeiro deles refere-se aí ao sistema terrestre. Como vocês já sabem, nada mais é do que um conjunto de elementos que vai garantir o funcionamento dos componentes do planeta Terra. E quem seriam, então, esses componentes do nosso planeta, né? Então, a gente sabe aí que o nosso planeta ele é composto por algumas esferas. Cada uma delas representa um geossistema diferente. E aí nós temos, então, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, e graças à inter-relação que há entre esses três, nós temos justamente a biosfera, que é justamente o sistema aí onde a gente tem a presença de toda a vida que existe no nosso planeta, representada aí por todos os seres vivos. Então observem que de acordo com essa imagem, todos esses componentes eles estão relacionados entre si e essa relação que há entre eles é justamente o que a gente chama de sistema terrestre. Um exemplo que eu trouxe para vocês da relação entre esses componentes na aula anterior e trouxe agora novamente é justamente o processo da fotossíntese, né? Onde a vegetação ela tem essa capacidade de utilizar a luz, a energia da luz solar e a captação de água para produzir o seu próprio alimento. Então percebam que são componentes que estão interligados um com o outro e claro que os seres vivos aí, eles estão no centro do funcionamento de cada um desses componentes. Ora, os seres vivos se apropriam necessitam da atmosfera, necessitam da hidrosfera e necessitam então da litosfera para que a vida ela possa acontecer. Bem, dito isso, então, no geral, a gente percebeu que justamente que a interação entre as esferas do sistema terrestre, entre essas quatro esferas que vocês observam aqui nessa imagem, é o que mantém o funcionamento do ambiente natural e, claro, que aí também propicia o desenvolvimento da vida. E aí o que é que acontece? As ações humanas, as atividades que nós, seres humanos, desenvolvemos sobre o espaço terrestre, é que pode causar algum tipo de interferência em cada uma dessas esferas e, consequentemente, no sistema terrestre como um todo. Tá? Sabemos que nós precisamos extrair minerais do solo, precisamos produzir alimento, precisamos produzir energia, precisamos ter a construção de nossas casas e de outros espaços. E justamente tudo isso, essas atividades e outras mais, causam impactos em cada um desses componentes. Por quê? O ambiente natural ele vai começar a ser suprimido cada vez mais. E à medida que nossas atividades vão se desenvolvendo, vão suprimindo o ambiente natural, a gente vai extraindo cada vez mais recursos, a gente pode chegar a ocasionar um desequilíbrio dentro do funcionamento desse sistema terrestre, ou seja, dentro do funcionamento da interação entre esses geossistemas. Ou seja, nossas atividades elas podem causar impactos na atmosfera, podem causar impactos sobre a hidrosfera, por exemplo, a poluição dos rios e oceanos, pode causar impactos na litosfera, ou seja, toda aquela questão dos processos erosivos que eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores, e por fim também pode impactar toda a biodiversidade que existe aí nesse outro componente do sistema terrestre, que é a biosfera. Por exemplo, com a perda de algumas espécies vegetal ou animal que podem entrar em uma situação de extinção devido, é claro, às atividades que são desenvolvidas pelos humanos.
A interação da sociedade com a natureza. É bastante interessante porque a maneira como a sociedade ela interage com o ambiente vai depender justamente da distribuição dos recursos naturais e essa intervenção ela pode ser mais ou de maior ou de menor intensidade, dependendo da disponibilidade dos recursos naturais, tá? Então, geralmente, os seres humanos eles se apropriam de um espaço para atender à sua necessidade, seja para a extração de recursos, ou seja, para a produção de algo necessário à sua sobrevivência ou até mesmo para a sua ocupação. Vamos entender isso a partir da observação dessas duas imagens. Aqui na primeira imagem, a gente observa a estrutura de uma usina hidrelétrica, não é isso? Então, observem aí que o texto abaixo da imagem, ela diz o seguinte, ó, usina hidrelétrica de Tucuruí aproveita o potencial hídrico da bacia do rio Tocantins, no estado do Pará, região norte do Brasil. Então, o que que acontece? A gente sabe que a região norte ela tem um grande potencial hídrico, tá? E justamente por esse motivo, ela acaba sendo uma região de interesse para os seres humanos, para justamente a construção de hidrelétricas para a geração de energia. Então, é justamente o que tem aqui, ó, nesse ponto. A intervenção do ser humano no meio ambiente dependerá de onde os elementos naturais estão disponíveis. Na região norte, a gente tem uma grande disponibilidade de água e rios que são potencialmente bons para a geração de energia e construção de hidrelétricas, tá? E aqui na imagem ao lado, a gente tem justamente outro exemplo de como as atividades humanas interferem nos geossistemas. Aqui, na primeira imagem, né, a interferência na hidrosfera, em um componente, na verdade, da hidrosfera, e aqui a gente tem uma interferência na litosfera. Observe aqui o texto que diz abaixo da imagem. Mineração praticada em muitos países da África, como no caso da exploração do ferro em Suazilândia. Então, a gente sabe, por essa imagem, a gente sabe que há uma atividade humana sendo desenvolvida de mineração em busca por minério de ferro. Mas por que nesse local foi desenvolvida essa atividade? Justamente porque aí observou-se, a partir de estudos e a partir de pesquisas, que há uma grande disponibilidade de minério de ferro, ou seja, a distribuição desse recurso nesse ponto aí na África e em outros países, ela é muito alta. Então, é exatamente por esse motivo que o espaço ele foi se apropriado para desenvolver essa atividade de mineração. E como eu tinha dito para vocês anteriormente, essas atividades elas sim interferem no funcionamento do sistema terrestre. Um outro exemplo de como os seres humanos se apropriam do espaço a partir, é claro, das condições ambientais que aquele espaço disponibiliza, é justamente esse aqui, ó. Observem essa reportagem. Ela diz o seguinte: Brasil tem potencial técnico de energia eólica no mar. Acredito que todos vocês, em algum momento, já presenciaram essa estrutura aqui, né? Que lembra um catavento, e justamente aí para a produção de energia eólica. Mas não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver essas torres instaladas dentro do mar. Isso é uma outra possibilidade de instalação dessas torres para a geração de energia. Então, através de estudos e pesquisas, observou-se que o litoral nordeste do Brasil ele apresenta um percentual de 68% de aproveitamento dos ventos do mar. Então, é uma possibilidade, é um potencial de geração de energia eólica na faixa no litoral nordestino para geração de energia, se as torres forem instaladas em alguns pontos dentro do mar. E claro, como é que se descobre isso? Justamente por conta através de estudos e pesquisas que são realizados, justamente para atender essas necessidades humanas que existem, no caso aí para a geração de energia. Então esse é mais um exemplo de como os seres humanos eles se apropriam do espaço de acordo com a disponibilidade de recurso ou com o potencial que aquele ambiente ele possa oferecer para atender às suas necessidades. A preservação da biodiversidade ele é um ponto muito importante porque quando a gente pensa então
nessas atividades humanas que nós falamos anteriormente, né? A instalação de usina hidrelétrica, a atividade mineradora, a geração de energia em seus diferentes setores, é necessário que a gente pense na preservação da biodiversidade existente no mundo. Ela acaba sendo, então, uma preocupação e deve ser de responsabilidade tanto do governo quanto da sociedade em geral. Por quê? Por mais que nós não estejamos, né, construindo hidrelétricas, participando de uma atividade de mineração, entre outras atividades, nós seres humanos, todos nós, desenvolvemos algum tipo de atividade que pode sim vir a impactar o funcionamento do sistema terrestre. Por exemplo, o desperdício de água, o descarte irregular de lixo, né? O excesso de gasto de energia elétrica nas nossas residências. Então, todas as nossas atividades, elas de alguma forma causam algum tipo de impacto nos sistemas terrestres, nos geossistemas. E foi justamente a partir de 1988 que surgiu um conceito aí chamado de hotspot. Esse conceito, então, ele é utilizado para designar regiões que apresentam uma rica biodiversidade. Então, ou seja, existem alguns pontos da superfície do nosso planeta que são considerados hotspots de biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Em outras palavras, o que isso quer dizer? São regiões do nosso planeta onde a gente tem uma grande biodiversidade animal e vegetal e que, se as atividades humanas forem feitas de forma acelerada e sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente, essa biodiversidade ela está ameaçada, podendo ocorrer aí até mesmo casos de algumas espécies entrarem em extinção. Observem esse mapa que aparece aí na tela para vocês. Ele diz exatamente o seguinte, ó, mundo, hotspot de biodiversidade. Então aí nós temos um planisfério que mostra todos esses pontos em vermelhos ao redor do mundo. Isso quer dizer o quê? Que em todos esses pontos a gente tem uma grande concentração de biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna. Então percebam que, em outras palavras, todos esses pontos aí em vermelho, eles são mais sensíveis do ponto de vista de desenvolvimento das atividades humanas, porque à medida que as atividades vão se desenvolvendo, essas regiões aí elas estão totalmente ameaçadas, porque correm o risco de ter a sua biodiversidade aí chegando até mesmo a um cenário de extinção, tá? Então, é justamente por conta desse motivo que é necessário preservar e pensar nas atividades humanas para preservar toda essa biodiversidade que existe dentro do nosso planeta. Aqui nessa outra imagem tem apenas uma legenda destacando algumas informações sobre cada um daqueles 34 pontos mostrados ali no mapa de hotspot, tá? Um que eu vou trazer o destaque aqui para vocês e vai ter uma questão sobre ela, é justamente o ponto 18, a bacia do Mediterrâneo, mostrando justamente aqui, ó, nessa região aqui do número 18, é uma região de grande biodiversidade, tá? E ela pode vir, não só ela, como todas as outras, podem sofrer algum tipo de impacto, dependendo das atividades humanas que forem desenvolvidas e a intensidade com qual elas podem vir a ocorrer. Bem, um outro problema das atividades humanas e que, consequentemente, impacta os geossistemas é justamente o crescimento urbano, tá? Então, atualmente, a gente pode dizer que o crescimento das cidades ele é uma das grandes intervenções, ou seja, a que mais profundamente promove transformações dentro do espaço natural. E que, consequentemente, é claro, pode trazer alguns desequilíbrios para os geossistemas. Então, aí nessa imagem a gente tem um exemplo, né? Urbanização e crescimento urbano. Como vimos, ele é o que mais pode impactar o funcionamento dos geossistemas, ou seja, o crescimento da cidade ele pode trazer algumas alterações no clima, como por exemplo, que eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores, sobre o surgimento do que a gente chama de ilhas de calor, principalmente no centro das grandes cidades.
Nós podemos ter alterações aí também no relevo e podemos também ter alteração nos recursos hídricos e, claro, também na temperatura. Então, observem que o crescimento das cidades ele está diretamente ligado a diversas alterações que podem ocorrer nos geossistemas terrestres. Esse exemplo aqui ele mostra justamente, nessa primeira imagem, mostra aqui o crescimento urbano e de como o espaço natural ele foi suprimido ao longo do tempo, praticamente deixando até mesmo de existir para dar espaço às construções, às mais diferentes atividades humanas que são desenvolvidas. E claro que o crescimento urbano ele vai impactar de alguma forma no funcionamento de cada um dos geossistemas. Essa outra imagem aqui ao lado, ela mostra uma imagem de satélite noturna, mostrando aqui o território brasileiro e parte da América do Sul também. Vocês observam que cada um desses pontos em branco são pontos de luz, ou seja, onde tiver mais iluminado é onde a gente tem uma maior concentração de pessoas. Observem aqui no litoral brasileiro, que é onde a gente tem a maior concentração de pessoas. Então, imaginem como toda essa área os geossistemas já foram aí impactados devido justamente ao crescimento das cidades. Aqui nessa outra imagem, a gente pode comparar então esses dois mapas, tá? O pontos em vermelhos aqui mais escuro, né? Em vermelho ou em laranja mais escuro, mostram aí aonde a gente tem uma maior concentração de pessoas. E observem que, comparando um mapa com o outro, a gente tem aqui exatamente nos mesmos pontos, onde nós temos aqui no primeiro mapa uma grande concentração de pessoas, é indicado também aqui no período noturno, onde a gente tem também uma maior concentração, indicando aí pelas luzes. Bem, pessoal, então, só recapitulando alguns pontos que nós vimos hoje, percebemos que todas as atividades humanas, elas impactam no funcionamento do sistema terrestre, à medida que vamos impactando cada um dos geossistemas. Esses impactos eles ocorrem dependendo das potencialidades que um lugar oferece para atender às nossas necessidades, como, por exemplo, a geração de energia ou a disponibilidade de recursos naturais também que podem ser extraídos para atender às necessidades humanas, como a atividade de mineração que nós vimos. Bem, lembrando que a atividade de casa é a página 23, 24 e 25. E claro, pessoal, surgindo qualquer dúvida, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.